E então, hoje a gente vai falar especificamente da eficácia das normas constitucionais. Aí podem me perguntar, mas isso não é uma matéria necessariamente de direito constitucional? Sim e não, porque a partir do momento que a gente está falando de como uma norma infraconstitucional pode limitar o conteúdo de uma norma constitucional, a gente também está falando de políticas públicas, né? Se a Constituição, mais do que um instrumento jurídico, é a manifestação da soberania popular, promulgada através de uma Assembleia Nacional Constituinte, ela também é um direcionamento para que todos os atores da administração pública consigam promover políticas públicas. Será que essa política pública cabe dentro da norma constitucional? Então, conhecer todas essas nuances é importante. Só retomando um pouquinho, gente, então a gente falou um pouquinho sobre a origem dos direitos fundamentais, que é muito complicado a gente pegar um momento histórico, falando de origem de direitos fundamentais, porque essa noção de direitos fundamentais é muito ampla e ela pode se dar de várias formas ao longo da história. Direitos naturais, direitos da pessoa humana. Não necessariamente ela se volta para uma população específica. Não surgiu, por exemplo, na Revolução Francesa. Obviamente, na Revolução Francesa, por participarmos de um modelo de Estado democrático de direito que tem como fundamento o movimento iluminista, o pensamento liberal francês, norte-americano também, a partir daí a gente começou a meio que associar direitos fundamentais, Estado de Direito, às revoluções inglesa, francesa, norte-americana. Mas direitos fundamentais diz respeito à própria humanidade. Então, está muito associada também a religiões e isso vem de um passado muito mais distante do que o século XVIII, tá bom? A gente falou basicamente dessas diferenças entre os direitos fundamentais e os direitos sociais. Os direitos sociais, eles começaram a surgir de uma forma mais sistematizada no pensamento, na cultura ocidental, a partir da constatação de que aqueles valores muito fortes, muito presentes na vida da sociedade da Revolução Francesa, se a gente for pegar os 3 lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, eles só estavam garantidos no âmbito formal, num aspecto garantidor presente na lei, mas a Revolução Francesa, liderada pela burguesia e com a ajuda do terceiro Estado, né, que seriam os camponeses, não garantiu direitos materiais ao terceiro Estado, né? Então, a pobreza não foi superada com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa só teve um aspecto formal, legal. Foi a partir de... Existe na doutrina 3 correntes que vão tentar associar essa preocupação com os direitos sociais a partir dessa constatação, que a gente viu tanto um ideal que vem do Manifesto Comunista, que vem dos estudos empíricos, do materialismo dialético do Marx, que durante o processo de Revolução Industrial começou a perceber a diferença entre aquilo que era produzido e aquilo que de fato pertencia ao trabalhador, aquilo que necessariamente não voltava para quem estava produzindo, mas sim para o detentor dos meios de produção, um viés que deu também força para os direitos sociais. A doutrina social da Igreja, através do Papa Leão XIII, que, diferente do Manifesto Comunista, reconheceu sim a existência de uma sociedade desigual, mas que poderia ser superada não através de uma revolução da ordem, do regime de produção. Então, essa doutrina social da Igreja ainda assim acreditava numa forma de você combater desigualdades dentro do próprio regime de produção. Não propunha uma superação completa do capitalismo. E uma terceira corrente, que também ficou conhecida nesse período, que é a do intervencionismo estatal, ganhou muita força a partir da teoria de economistas como John Maynard Keynes, no século XX, que começavam a tentar propor
uma atuação direta do Estado no domínio econômico para tentar promover essas pequenas correções nessa sociedade que era desigual. Só que ainda assim dentro de um sistema capitalista de produção. Foi basicamente aí que os direitos sociais começaram a surgir. O José Afonso da Silva, que é um doutrinador importante na área do direito constitucional, ele dá uma conceituação sobre direitos fundamentais que ela é bastante vaga. Ela é não vaga no sentido de que faltam elementos para ela, mas que se a gente for levar ao pé da letra, de um modo interpretativo, cada pessoa pode reagir de uma forma diferente ao que está colocado aqui. Ele vai definir como concepção do mundo, os direitos fundamentais como concepção de mundo, que informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, além de designar no nível do direito positivo aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. É um texto maravilhoso, mas como que a gente materializa? Isso é meu direito fundamental? Isso não é. Tudo isso aqui vai ser objeto de disputa, inclusive dentro do próprio direito, quando a gente vai versar sobre um litígio envolvendo um conflito de direitos fundamentais. Por isso que é importante a gente conhecer mais a fundo o que são esses direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, os sociais para eles, eles não são completamente excludentes dos direitos fundamentais. Os direitos sociais são uma espécie dentro da qual direitos fundamentais são gênero. E aí a gente passou por uma leitura instrumental para saber sobre esses direitos fundamentais com relação à sua fonte, como que eles surgem, tanto os expressos que estão previstos na Constituição, os decorrentes de princípios que estão previstos na Constituição, de tratados internacionais, são como eles surgem. Quanto ao conteúdo, essas classificações que vão falar sobre o conteúdo, elas divergem bastante. E geralmente os autores vão tentar pegar para tentar definir os direitos fundamentais quanto ao que está imbuído de valor enquanto conteúdo, a partir da própria disposição da Constituição. Então, por exemplo, o José Afonso da Silva vai falar que existem os direitos individuais, a nacionalidade, os direitos políticos, os sociais, os coletivos, os solidários. Percebam que todas essas classificações aqui dos direitos fundamentais, se você for abrir a Constituição, não que vai estar necessariamente escrito isso, mas é meio que implícito. Você vai ver a parte de direitos fundamentais, você vai ver a parte de direitos à nacionalidade, você vai ver a parte de direitos sociais. Então, geralmente essas classificações que tentam definir os direitos fundamentais a partir do seu conteúdo seguem o trecho da Constituição mesmo. Ele vai definir os direitos sociais como dimensão dos direitos fundamentais. E o que são esses direitos sociais? Prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos. Direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Então vamos só recapitular. Na Revolução Francesa, teve a suplantação, não sei se essa palavra existe, mas de derrubar a ordem vigente do Estado absolutista de então e se instituiu um Estado de Direito. A partir dali, todos são iguais perante a lei. O princípio da legalidade já estava vigente naquela época. Só que, como que todos são iguais perante a lei, ainda naquela época, se as estruturas sociais eram diferentes. E a gente tem que colocar todos os elementos possíveis, seja com relação a gênero, seja com relação à raça, todos os elementos de diferenciação que não garantiam que essa sociedade era igualitária de fato. Então, os direitos sociais eles surgem como uma forma de intervenção, de prestação positiva. Não é simplesmente o Estado se abster de entrar na esfera individual, respeitando os direitos individuais das pessoas, mas agora o Estado tem que promover, ele tem que ter uma ação positiva. É nesse sentido que surgem os direitos sociais, como uma forma de buscar essa igualdade. E só para vocês verem como essa divisão com relação ao conteúdo, ela varia de autor para autor, mas geralmente elas têm como pano de fundo a própria Constituição. Se a gente for pegar
do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição, vocês vão ver que tem lá direitos sociais relativos ao trabalhador, à seguridade, educação e cultura, moradia, família, criança, adolescente e idoso, meio ambiente. As classificações, de um modo geral, vão sempre tentar pegar essa disposição da Constituição. Todos esses direitos que geralmente estão previstos do artigo 6º ao artigo 11 são considerados direitos sociais pela nossa Constituição. E aí, só para vocês verem, o André Ramos Tavares, que é outro doutrinador da área de direito constitucional, vai fazer uma classificação bem parecida também. Uma classificação que a gente também viu de diferenciação é entre direitos fundamentais e direitos humanos. Geralmente se reconhece os direitos humanos de uma forma mais ampla, direitos fundamentais os que estão limitados àquela Constituição, direitos humanos os decorrentes de tratados internacionais. Então, o Henrique Pérez Lunho, ele vai dar uma definição bem interessante, que os direitos humanos é um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. A gente já pode perceber aqui que os direitos humanos eles estão associados a esses 3 valores da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, que também é recorrentemente abordado como solidariedade também. E aí a gente também entrou naquela discussão sobre em que período cada um desses direitos humanos começou a ganhar maior relevância num determinado período histórico. Então, alguns autores usam a expressão geração, outros autores usam a expressão dimensão. Geração, os que criticam a ideia de geração vão dizer que é porque a partir do momento em que surgiu a segunda geração é como se a primeira tivesse sido superada. Então, é uma crítica que se faz. Com relação à dimensão também, não dá para a gente pensar que existem dimensões absolutas de uma forma intocável. Se a gente for pensar nos direitos à liberdade, por exemplo, direito de propriedade, existe a necessidade de você ter um cartório de registro de imóveis, por exemplo. É o Estado promovendo um serviço público, ainda que seja para garantir um direito de primeira dimensão. Então, essas classificações elas servem mais como uma forma ilustrativa de entender o momento histórico, o que estava sendo valorizado naquela época, do que propriamente dizer que existia só isso ou não existe mais. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, hoje a gente estaria o quê? Numa 5ª dimensão, e se a gente falar que não existe mais fome, a gente está contando uma piada, né? Então, nem o direito à alimentação a gente conseguiu garantir ainda. Tudo bem? E aí, a gente começou a tentar abordar um pouquinho sobre o conteúdo desses direitos fundamentais para entender, se é tão amplo assim, como que a gente vai poder, a partir de agora, saber o que minimamente o Estado tem que assegurar para a gente conseguir incidir na nossa atividade, seja jurisdicional, seja administrativa, enfim, né? E aí, a gente falou um pouquinho sobre duas dicotomias que existem para definir o que é conteúdo essencial. A dicotomia entre o enfoque objetivo e subjetivo, e também a dicotomia sobre a teoria absoluta e relativa, que basicamente vão tentar falar como que aquele direito fundamental se relaciona ou não com outro, para a partir daí a gente conseguir fazer uma análise de fato de um mínimo desse direito fundamental. Uma classificação que a gente viu também foi a do Virgílio Afonso da Silva, que diz que definir conteúdo essencial dos direitos fundamentais envolve diversos problemas, analisar aquilo que é protegido pelas normas de direito fundamentais, verificar a relação entre o que é protegido e suas possíveis restrições e fundamentar tanto o que é protegido como as suas restrições. A gente falou um pouquinho sobre restrição também, teoria interna. O direito termina onde começa o abuso, então aquela ideia de você conseguir ter a própria delimitação do que é um direito fundamental, sem interferir no outro. Teoria externa pressupõe o direito e seus limites imanentes. Na teoria externa, uma divisão entre direito em si e destacadas dele suas restrições. Então, não necessariamente tem uma pedra de contato aí.
E aí a gente finalizou semana passada um pouquinho essa discussão sobre os direitos fundamentais. Só que o que acontece? Como a gente pode perceber, ainda fica num campo bastante fluido. Tá bom, o que é um direito fundamental? Como que eu posso produzir? Será que essa regra que está valendo aqui, ela já produz efeitos? Porque a conclusão que a gente meio que chegou é que quando existem dois direitos fundamentais, eles vão estar em choque. Podem estar em choque como podem não estar em choque. Será que um vai anular o outro? Será que um vai absorver o outro? Para alguns momentos vai valer esse ou aquele? Essa discussão dialoga bastante com esse segundo momento que a gente vai falar, que é sobre a eficácia das normas constitucionais. Existe uma corrente atual do constitucionalismo, que é o neoconstitucionalismo, que tem alguns autores muito importantes nesse sentido, um deles é o Robert Alexy, que vai tentar explicar que quando há uma situação de choque entre direitos fundamentais, necessariamente vai ter que haver um juízo de proporcionalidade. Em algum momento eles vão se chocar. Não dá para a gente falar que eles vão ter um valor absoluto. Como que a gente faz isso, que é a grande questão. Mas, historicamente, se vocês forem pegar qualquer livro de direito constitucional, José Afonso, Celso Ribeiro Bastos, o Luiz Barroso, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Helena Diniz, que também fala sobre a eficácia de normas, boa parte vai sempre tentar justificar as normas constitucionais com base na possibilidade delas produzirem efeitos. Será que essa norma constitucional ela depende de uma regra inferior para explicar um pouquinho melhor o conteúdo dela? Será que ela é auto-aplicável? Por que isso é relevante, gente? Vamos pensar um exemplo prático. Eu já advoguei para uma ocupação por moradia há um tempo e basicamente essa ocupação, as crianças dessa ocupação não estavam tendo acesso à escola. Preciso nem dizer a gravidade dessa situação, né? Não existe nenhum pedaço da Constituição que fala todas as crianças têm direito à educação, menos as de ocupação por moradia. Não existe, certo? Mas qual que era a justificativa que era apresentada às famílias? Vocês não têm endereço, eu não consigo saber se você está dentro dessa localidade, eu não consigo te vincular a essa unidade educacional. Vocês podem achar que isso é revoltante? Concordo, extremamente, mas é a prática, né? São problemas assim que saltam os olhos e você não sabe nem como aquilo chegou naquela situação. O fato é, por que chegou nessa situação? Porque se tem um apego muito grande justamente a isso, a esse formalismo da regra infraconstitucional. Porque vai ter uma lei infraconstitucional que vai dizer, vai ter um decreto normativo, vai ter uma portaria ministerial, orientador, dizendo que nesses casos específicos precisa do endereço. Mas vem cá, não estou nem interessado se é competência da prefeitura, do estado, dizer que nessas situações precisa desse comprovante de residência. Essa criança está fora da escola e a Constituição garante direito à educação. Se a gente se pega sempre ao formalismo, a gente esquece conceitos básicos, né? Então, estudar a eficácia de norma constitucional tem uma relevância absurda no dia a dia de quem está no sistema de garantia de direitos, porque vocês vão lidar com isso o tempo inteiro. Quer ver um exemplo? Clichêzão, hein? Direito a medicamentos. Acesso a medicamentos. Vocês vão achar que é um absurdo que eu vou falar, mas se vocês forem pegar como tradicionalmente isso é enfrentado pelas varas de fazenda pública, se a Procuradoria se recusa a garantir aquele medicamento porque está atravessando a fila do SUS,
na verdade a pessoa não conseguiu esperar e está querendo passar na frente de outra que está pedindo medicamento, muitos juízes vão usar o argumento clássico da reserva do possível, da reserva do mínimo legal, né? Então, veja bem, eu sei que ele tem direito à saúde, eu sei que tem direito à medicação, mas sabe como é? Olha a fila ali atrás, não é justo com aquelas pessoas, né? Um outro exemplo clássico, tratamento home care. Não, a gente não tem nem recurso para garantir tratamento de câncer. Você está me pedindo mover todo o aparato financeiro do Estado para garantir para você um tratamento na sua casa. Não tem direito. Reserva do possível, né? É uma prática. Isso é muito eu conheço pessoalmente alguns juízes que são completamente contrários a isso e tem, de fato, uma posição garantista, né, de enfrentamento. Não importa a reserva do possível, a gente está falando de dignidade da pessoa humana. Mas, gente, isso não é regra. Isso não é a maioria das situações. Então, conhecer esse debate sobre eficácia é importante não só por uma questão acadêmica, teórica. É você conhecer o argumento contrário. Conhecendo o argumento contrário, você consegue pegar ele pela raiz, certo? Vamos lá. Se a gente está falando de eficácia, geralmente a gente está falando, o que vem à nossa cabeça inicialmente é capacidade de produção de efeitos jurídicos, certo? Na faculdade a gente aprende que eficácia jurídica é isso. E não está errado, mas vamos elaborar um pouquinho melhor. A própria Constituição, ela define no seu artigo 5º, parágrafo 1º, deixa eu só achar aqui, artigo 5º, parágrafo 1º, já perdi, tá vendo? Aqui, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Se a gente está falando de eficácia, e está falando de capacidade de produzir efeitos, não tem necessidade a gente só falar da capacidade de produzir efeitos se a gente não, ao mesmo tempo, também falar da aplicabilidade dessa norma. Tudo bem, uma regra pode existir e não valer, mas eu quero saber se ela pode ser aplicada ou não. Porque se a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de garantir um acesso a um direito pela população, certo? Então, o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição já vai falar isso, logo de cara. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Se a gente for parar para analisar já de cara aqui, tá? Não vou nem entrar em classificações posteriores. Já de cara, eu não quero saber se depende de um ato administrativo, se depende de uma lei infraconstitucional para dizer se aquilo já está valendo ou não. O artigo 5º, parágrafo 1º, está falando que sim, se é um direito fundamental, aplicação imediata. Eu não tenho o meu direito garantido pelo poder público, tenho que reivindicar isso, judicialmente que seja, né? A própria Constituição já está falando isso. Então, eu só queria começar esse debate a partir daqui. Esse artigo 5º, parágrafo 1º, é extremamente importante para a gente, pensando em termos de atuação de defensoria pública, certo? Mas tudo bem, vamos entender o que a doutrina está falando sobre isso daí. Existe um livro muito famoso do José Afonso da Silva que fala sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, certo? E para o José Afonso da Silva, a eficácia e a aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamentais dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do direito positivo. Depende do seu enunciado. Eu já estou começando a ver aqui um começo de diferenciação. Existem normas que se aplicam imediatamente e outras não. Já está contrariando um pouco, certo? Aquilo que a gente discutiu no começo. Tudo bem. E aí, como é que ele vai fundamentando o argumento dele? Ele vai falar que positividade do direito não se confunde com sua vigência nem com sua eficácia. Direito positivo é uma coisa, validade é uma coisa, eficácia é uma coisa e vigência é outra. Positividade exprime a característica de um direito que rege em concreto a conduta humana, mediante normas bilaterais e atributivas socialmente postas. Pode ser histórico, como atual, opõe-se ao direito natural. A noção de direito positivo. Basicamente, regra colocada, direito posto. Isso, as regras objetivas disciplinadas, certo? Isso é o direito
positivo, ok? Se opondo à ideia de direito natural, enquanto direitos que são inerentes ao ser humano, independentemente de ter positivação ou não. Tranquilo? Ok, isso é direito positivo. Vigência. Caracteriza o direito que rege aqui e agora, hic et nunc, que é o termo que ele usa, as relações sociais. Refere-se ao direito presente, designa a existência específica de uma norma, opondo-se ao direito histórico. Vigência está muito ligada a uma questão temporal. Não estou falando do Código de Hammurabi de 1000 e tralalá, estou falando do Código Penal que vale agora. Isso está relacionado à vigência, ok? Aqui são as regras colocadas, aqui é uma questão temporal. Vigência está falando sobre isso. Vamos pensar, por exemplo, nas leis. Se a gente pega uma estrutura de uma lei, vai ter lá o preâmbulo, a parte inicial, vai ter a disposição dos artigos, tal. Essa lei entra em vigor a partir de tanto. Vigência, ok? E eficácia. Eficácia, para o José Afonso da Silva, tem dois sentidos. Eficácia social, designa uma efetiva conduta acorde com a prevista pela norma, refere-se ao fato de que a norma é realmente obedecida e aplicada. Nesse sentido, a eficácia de uma norma diz respeito, como diz Kelsen, ao fato real de que ela é efetivamente aplicada e seguida, da circunstância de uma conduta humana, conforme a norma se verificar na ordem dos fatos. É o que tecnicamente se chama de efetividade da norma. Então, eficácia social é se aquela norma, as condutas das pessoas estão de acordo com aquela norma. Está mais nesse âmbito da efetividade. Isso é eficácia social. Eficácia jurídica. Capacidade de atingir objetivos previamente fixados como metas. Tratando-se de normas jurídicas, a eficácia consiste na capacidade de atingir os objetivos nela traduzidos, que vem a ser, em última análise, realizar os ditames jurídicos objetivados pelo legislador. Por isso é que se diz que a eficácia jurídica da norma designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos de que cogita. Nesse sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica. Não sei se vocês perceberam, mas eficácia social e eficácia jurídica têm funções diferentes. Eficácia social, aquela regra está sendo seguida pelas pessoas? Ponto. Eficácia jurídica, aquela regra tem possibilidade de ser aplicada, de ser executada? É diferente. São dois momentos distintos, ok? É bem possível que uma regra nem seja formulada pelo direito positivo e tenha eficácia social. Vamos lembrar, eu não sei se na época do cinto de trânsito, tinha uma regra assim, eu acho. Acho que foi da cadeirinha, acho que esse é o exemplo, que não existia uma regra específica sobre isso, mas as pessoas começaram a seguir. E, a partir de então, tem eficácia social. Eficácia jurídica é diferente. Estado, venho aqui, Congresso Nacional, delibero, uma regra, e a partir de agora vai ser assim. Pode ser que as pessoas nem respeitem o que está acontecendo, nem sei o que vocês estão falando aí, igual aquele crime que tem no Código Penal de molestar cetáceos, sabe? Tipo, qual que é a relevância de você criar um tipo penal para isso? As pessoas nem sabem da existência disso. Então, essa regra tem eficácia jurídica, mas eficácia social irrelevante, certo? Então, essa é a diferença básica entre os dois. Tratando-se de normas jurídicas, se fala em eficácia social em relação à efetividade, porque o produto final objetivado pela norma se consubstancia no controle social que ela pretende. Está muito mais relacionada a como a sociedade reage, enquanto a eficácia jurídica é apenas a possibilidade de que isso venha a acontecer. Ok? Tá. Para que está falando isso? Uma norma pode ter eficácia jurídica sem ser socialmente eficaz, isso é, gerar certos efeitos jurídicos. Exemplo, revogar normas anteriores. Veio uma nova norma que tentou mudar o comportamento das pessoas, mas as pessoas continuam fazendo como era antes. Então, tem eficácia jurídica, mas nenhuma eficácia social. E não ser efetivamente cumprida no plano social, e vice-versa. Ok. Historicamente, gente, essa divisão
sobre essa conceituação sobre eficácia, e aí o José Afonso ele vai tentando fazer uma fundamentação assim histórica, ele vai pegar doutrina italiana e tal, de vários lugares para chegar na classificação final dele. Mas de um modo geral, eficácia de uma norma, na doutrina mundo afora, sempre se diferenciou entre normas coercitivas e normas dispositivas. Como seriam as coercitivas? São as normas que impõem uma ação ou uma abstenção independentemente da vontade das partes, classificando-se por isso em normas preceptivas ou imperativas e em normas proibitivas. Nas normas coercitivas, a gente não pode negociar os termos, os efeitos disso. Vamos lembrar que eficácia está relacionada à produção de efeitos, certo? Então, nas normas coercitivas, eu não tenho a mínima possibilidade de participar nessa produção de efeitos, ok? Algo imposto, de cima para baixo. E nas dispositivas são as que completam outras ou ajudam a vontade das partes a atingir seus objetivos legais, porque da natureza imperativa do direito não se segue que ela não leve em conta ou suprima sempre a vontade individual. Resumo da ópera. A gente está falando de eficácia, capacidade de produzir efeitos, ok? E aí, estou falando para vocês que nos manuais aí fora, do mundo todo, vai sempre ter uma diferença entre eficácia quanto a normas coercitivas e normas dispositivas. Nas coercitivas, são aquelas normas que são colocadas de cima para baixo, eu não tenho a possibilidade de participar nessa produção de efeitos. Já nas normas dispositivas, se eu posso participar um pouco, talvez eu consiga mudar esses efeitos. Vamos pensar num contrato mesmo, né? Um contrato de prestação de serviço. O Estado ele não precisa interferir em todos os contratos de prestação de serviço que existem. As partes podem negociar desde que não seja contra a lei, ok? Tá. E aí ele vai falar dessa doutrina italiana que vai classificar, e aí vai começando a entrar um pouquinho naquilo que a gente vai conversar assim com mais atenção hoje. A doutrina italiana, quanto à eficácia das normas, ela vai classificar em basicamente três modelos diferentes. Normas diretivas ou programáticas, e essas normas elas são voltadas ao legislador, ou seja, para essa norma começar a ter efeito, quem vai definir os contornos desses efeitos vai ser o legislador infraconstitucional. É eles que vão definir como que vai se acontecer a produção de efeitos dessa norma. Exemplo prático, a gente está falando de política pública. Direito à educação, como que vai ser essa educação? Vai ser em ciclos? Vai ser do ensino fundamental junto com o ensino médio? Vai ter educação de jovens e adultos, EJA? Vai ter educação especial para comunidades quilombolas? Como que vai ser? Então, as normas programáticas, elas dão espaço para as normas infraconstitucionais serem formuladas. Normas preceptivas. O que são essas normas? São normas obrigatórias de aplicabilidade imediata. Para essa doutrina italiana, não tem necessidade de você regulamentar essa norma, porque ela já vale por si só. É igual aquilo que eu falei logo no começo. Direito à educação, eu não quero saber. Não quero saber se você vai me cobrar o meu endereço ou não. Eu tenho direito à educação e ponto. Eu estou contra esse decreto aí regulamentar, porque não tem nada a ver. O que vale para mim é a Constituição. Normas preceptivas, obrigatórias ou de aplicabilidade imediata. E tem também as normas preceptivas, obrigatórias, mas não de aplicabilidade imediata, que são as que vão depender de uma regulamentação inferior. A gente vai ver um pouquinho depois na classificação do José Afonso das normas contidas, de eficácia contida, que são aquelas como, por exemplo, exercício profissional. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. As normas de eficácia contida, você pode exercer livremente sua profissão, mas pode haver uma regulamentação dela. Vamos pensar, por exemplo, na advocacia. Precisa passar no exame de ordem, certo? Então tem uma regulamentação. Essa daqui seria mais ou menos isso. Elas não têm uma aplicabilidade imediata, mas elas são obrigatórias. São colocadas de cima para baixo. Ok. Isso é a classificação aí fora, como essa doutrina italiana trata esse tema.
Então, as diretivas não contêm preceito concreto, mas dão diretivas ao legislador futuro, permite que sejam emanadas leis em desconformidade com elas mesmas, ou seja, se tem uma lei infraconstitucional que é contra essa norma diretiva, tudo bem. Normas preceptivas de aplicabilidade imediata contêm comandos jurídicos de aplicação direta e imediata que inviabilizam leis discordantes, ou seja, se eu posso aplicar ela diretamente, não posso ter uma outra lei que venha mudar isso. E as de aplicabilidade direta, mas não imediata, requerem outras normas integrativas, invalidam leis discordantes, mas enquanto sua aplicação permanecer suspensa, não atingirão a eficácia das leis anteriores. Essa classificação aqui, gente, não é de nenhum livro de direito constitucional brasileiro. É geralmente como esse assunto é abordado lá fora, certo? Mas se a gente for parar para pensar, tem muita ligação até com o que a gente viu no José Afonso da Silva. E isso é uma crítica que o Virgílio Afonso da Silva faz. O Virgílio Afonso da Silva fala que o José Afonso da Silva tentou se diferenciar bastante dessa visão de regulamentação ou não, aplicabilidade, mas ele foi muito nessa linha também. Enfim, o José Afonso critica a classificação italiana, por quê? Essa classificação italiana pressupõe existir normas jurídicas e não jurídicas nas constituições. Por que isso? Se eu estou dizendo que essa norma ela precisa de uma outra para ela conseguir ter efeito, para que tem isso na Constituição, então? Direito à educação está previsto lá, mas só vou poder exercer isso se vier uma lei infraconstitucional. Então, o José Afonso da Silva ele é contra essa ideia, porque ele vai dizer, então para que tem a norma constitucional, se eu preciso de outra, né? Então, ele discorda daquele modelo que a gente conversou agora. E aí o que ele vai definir, o que ele vai dizer? Ele vai definir as normas de direito constitucional como pertencentes ao ius cogens. Ius cogens, gente, é um conceito que está muito presente nos direitos humanos, no direito internacional. Como vocês sabem, o direito internacional é uma tentativa, né? Não vou dizer para vocês que não existem mecanismos de controle, claro que existem vários conselhos, existem organizações internacionais que são responsáveis, né, por exercer esse controle das nações, mas vamos lembrar, o Conselho de Segurança Permanente da ONU são as 5 nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial e a última palavra do mundo, certo? Então, Estados Unidos não respeitam necessariamente tudo o que os tratados internacionais colocam. Então a gente não pode ter uma visão ingênua de achar que o direito internacional está totalmente dissociado do poder político, da ciência política, certo? Como no direito também, ok? Mas de qualquer forma, ius cogens é um princípio de direito internacional que tenta garantir força, exigibilidade, executoriedade ao direito internacional, para sair um pouco dessa discussão de que é a lei do mais forte. Eu reconheço que funciona na prática através da disputa do poder, da disputa política. Eu concordo com essa afirmação. Eu não vou ser ingênuo de falar que não. Mas o ius cogens é uma tentativa de garantir minimamente uma ordem jurídica internacional, certo? Até para as nações mais poderosas, ok? Então, mas aí o que o José Afonso da Silva está definindo aqui? Ele está dizendo que as normas de direito constitucional, elas não podem ser deixadas à vontade do legislador infraconstitucional. Elas são ius cogens, elas têm força, elas têm caráter relevante, elas têm imperiosidade, né? Então, por que ele está falando isso? Naquela classificação anterior, que falava que dependia de outra regra, era basicamente eu falar, a regra constitucional não tem validade, certo? Ele está falando que não, tem sim. Portanto, são de observância obrigatória. Todas as normas constitucionais produzem efeitos jurídicos, definição do José Afonso. Mas aí é que a coisa começa a pegar. E esse é o ponto que o Virgílio Afonso da Silva vai criticar o José Afonso. Se ele está falando que as normas de direito constitucional têm caráter, vigência, observância obrigatória, por que ele vai colocar restrição? Se está falando de direito à educação, é direito à educação, ok?
Mas, enfim, ele vai falar que todas as normas constitucionais produzem efeitos jurídicos, mas a eficácia de certas normas não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo Constituinte, enquanto não se emitir uma normação jurídica ordinária ou complementar executória prevista ou requerida. Gente, eu não sei a opinião de vocês sobre esse assunto, mas assim, isso daqui para mim é uma restrição. Eu estou mudando palavras, eu estou mudando conceitos para restringir o que está expresso na Constituição, aplicabilidade imediata, certo? Eu estou falando aqui que eu dependo de outras coisas para fazer aquilo ter efeito integral, ok? Mas para vocês entenderem que ele nunca disse que elas não têm efeitos jurídicos, que elas não produzem efeitos jurídicos. Ele é um dos que foi contra a doutrina italiana nesse sentido. Ele fala que toda norma constitucional tem que produzir efeitos jurídicos. Mas ele vai falar que algumas normas, é como se algumas normas tivessem menos efeitos do que outras. Então, algumas precisam de uma normação jurídica ordinária ou uma complementar executória. Basicamente, ele está restringindo, tá? Ele justificou dessa forma para classificar as normas constitucionais na classificação que a gente está bem acostumado a ter, que a gente está familiarizado, que é normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. O que são elas? Normas de eficácia plena incluem todas aquelas normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais. Então, estamos aqui. Constituições, geralmente, elas surgem de duas formas. Ou elas são outorgadas ou elas são promulgadas. Outorgadas está muito relacionada ao poder político de um grupo específico mediante um golpe de Estado, certo? Instituímos aqui a nossa Constituição, a partir de agora essa é a regra. Ah, mas não teve voto popular, não teve assembleia, não importa. Eu sou poderoso, eu tenho armas, eu tenho força, está instituída. Ou a Constituição surge através de um processo democrático, minimamente democrático, como foi a Constituição de 88. A Constituição de 88 surgiu a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, reunindo diversas representações distintas da sociedade para debater os assuntos que são de relevância para a formação do povo brasileiro. Então, vocês vão ver que a nossa Constituição às vezes parece um quebra-cabeça, né? Tá falando de livre iniciativa, mas fala de intervenção no domínio econômico. Fala de direitos internacional, direitos humanos, enfim, de vários assuntos que não necessariamente estão relacionados assim, especificamente. Porque se a gente pensar na democracia como um todo, a sociedade ela é muito diversa, né? Então, existem muitos interesses, existem muitos lobbies, então a gente vai estar falando de agronegócio, a gente vai falar de populações, de povos originários, a gente vai falar de várias concepções de mundo diferentes, ok? Minimamente, a Constituição de 88 tentou reunir todas essas concepções. A partir de agora, a gente vai ter uma ordem onde todos têm um voz. Então, vamos reconhecer, a partir meio que de uma colcha de retalhos, esses interesses e essas disputas. Por isso que vai ter previdência social, por isso discussões que vão passar pelas questões relacionadas à infância e juventude, tudo isso, certo? Então, eficácia plena a partir do momento que essa Constituição está em vigor, seja uma Constituição outorgada ou promulgada, aquela regra vale. E ela pode produzir todos os seus efeitos essenciais. Vou fazer uma provocação aqui. O direito à saúde. Ele é uma regra de eficácia plena? O que vocês acham? Alguém se arrisca? Sim. Seu nome? Antônio. Por que, Antônio? Porque vou explicar usando uma eliminação. Porque ela prevê um direito líquido e objetivo para a pessoa que é diretamente exigível e não dispõe no texto constitucional
qualquer tipo de condição de eficácia ou dependência de regulamentação para ter uma eficácia propriamente dita. Uma eficácia, tá. Posso te provocar o debate? E por que a maioria dos tribunais não reconhecem o home care como um direito fundamental à saúde da população? Isso para mim é puramente político. Político? Talvez não é exigível. Não é exigível? Se aquela pessoa não consegue se locomover até o hospital, ela precisa do tratamento em casa. Considera que tem que chegar até lá, o hospital. O que estava previsto lá no artigo 5º, parágrafo 1º? Aplicação imediata. Aplicação imediata, certo? Tá, mas será que eu posso em todas as situações? O home care é uma restrição? Todo esse debate, gente, vai envolver conflito de direito fundamental, certo? Então, compreender até se isso daqui vale ou não vale, se isso daqui é verdadeiro ou não é verdadeiro, é importante para a gente conseguir debater isso daí, ok? Eu, particularmente, vou sempre sustentar num viés garantista que é de eficácia plena. É de eficácia plena e é dever do Estado garantir o direito à saúde. Mas, isso é o Helder. Eficácia contida. Incidem imediatamente e produzem os efeitos desejados, mas prevêem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias. Ó, sem olhar o exemplo aqui da liberdade profissional, olha que volta que a gente tem que dar. Incidem imediatamente, certo? Já pode valer. E produzem os efeitos desejados. Já está produzindo efeito essa norma. Mas prevê meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias. Basicamente está falando o quê? Tem aquele trechinho ali, naquele dispositivo? Então, isso daqui vai dar discussão. Você vai pensar uma coisa, eu vou pensar outra. Então, essa norma ela tem uma eficácia contida. Gente, vou voltar na relação direito e poder. O discurso é um instrumento de poder. Narrativa, retórica, argumentação. Eu posso falar que educação é uma escola, certo? Com lá o seu plano pedagógico. Ou posso falar que é você dar bom dia para uma pessoa. Eu estou mentindo? Eu estou usando um conceito simples, educação, que se aplica a duas situações totalmente diferentes. E se de repente algum chefe de Estado com ações mirabolantes decide acabar com a escola pública porque acha que a escola, o ensino doméstico, já supre todas as necessidades daquela população. O que vocês acham? Isso é válido pela Constituição? Você? Na verdade, isso viola o próprio conceito de educação, né? E ele tira toda a incumbência do Estado. Né? Tira a responsabilidade do Estado. E é a responsabilidade dele? Até uma fase, né? É a responsabilidade dele, né? Então, que Até fase? uma fase, acho que até o ensino fundamental, né? Existem... Os outros já ficam um pouco opcionais, né? Do Estado, na medida das suas, né? Pela regra originária, o ensino médio ele deveria ser implementado progressivamente. Por quê? A gente está falando de 1988, uma época em que a sociedade brasileira não tinha alcançado o grau de escolarização que ela tem hoje. Então, o ensino médio, nos anos 80, era quase uma faculdade, certo? Então, o princípio básico era garantir a escolarização básica, o ensino fundamental. Vocês escaparam bem porque vocês foram para outra regrinha aí, mas vocês não foram enfrentar a questão que eu quis dizer. Eu estou falando de um termo específico, educação, que é ambíguo, tem vários sentidos, e a partir desse sentido, a gente vai delimitar o que é responsabilidade ou não do poder público, entendeu? Se a gente está se apegando com muito afinco à classificação da eficácia contida, por exemplo, eu posso dizer que qualquer coisa precisa de regulamentação.
Tudo, absolutamente tudo. Educação, vai vir uma lei ordinária, uma lei federal, dizendo que educação não se aplica à escola. Educação é outra coisa. Educação é em outro sentido, né? Então essa é uma das críticas até que a eficácia contida sofreu, essa teoria sofreu, mas a gente vai chegar nela. Eficácia limitada não produzem com a simples entrada em vigor todos os efeitos essenciais, porque o legislador originário deixou ao ordinário dar normatividade suficiente para isso. Olha como tudo vai sendo construído de uma forma a dizer que aquele texto principal, talvez ele não está completo, porque ele gera muita ambiguidade. E aí, gente, eu vou falar a partir não do terreno do direito, eu vou falar a partir do terreno da ciência política. Se a gente for pegar a formação cultural do Brasil, o Brasil é um país de passado escravocrata, colonial, certo? Que não promoveu inclusão, não promoveu igualdade social, ok? É um país criado a partir de privilégios, certo? Tá. Por que a gente precisa de norma infraconstitucional para dizer algo a respeito da nossa cultura se aquilo não está internalizado, introjetado enquanto um valor social? Vou ser mais específico. Se você for pegar uma Constituição não escrita, por exemplo, da Inglaterra, do Reino Unido, enfim, sei lá, ou até a Constituição norte-americana, pouquíssimas emendas constitucionais, pouquíssimas. Assim, desde a sua edição até hoje, muito raras as edições, emendas à Constituição. Porque existe uma formação, uma identidade cultural muito forte a respeito do que é a lei, do que não é, do que é um costume consolidado, né? O Brasil não passou por isso. O Brasil, a Federação Brasileira, ela se formou de uma forma muito distinta da Federação Estadunidense. Lá existiam as colônias que criou o federalismo. Aqui a Federação Brasileira, por meio da coroa portuguesa, tentou garantir que não houvesse independência entre os povos. Então, a partir de agora, Acre, você é nosso. A partir de agora, Rio Grande do Sul, você é nosso. É um movimento diferente, não foi construído, não foi uma unidade. Culturalmente, somos bastante diferentes, certo? Não estou entrando em mérito de desenvolvimento, nada disso. Estou falando que culturalmente nós nos formamos de formas muito distintas, né? Então, às vezes aqui a gente precisa ser mais categórico, mais enfático para dizer o que é um direito, o que não é, né? Porque a gente não participou ativamente da construção, necessariamente, de todo esse... não teve acesso a esse direito. Eu estou falando aqui de direito à educação, de direitos sociais, né? O Brasil é um país com um déficit de inclusão absurdo, né? A gente está um país com contrastes estratosféricos. Enquanto uma pessoa tem acesso a todos os bens culturais, patrimônio artístico, educacional, saúde, todos os direitos, existem pessoas que estão morrendo de fome, né? Então, esse aspecto cultural também é importante da gente mencionar, que a nossa tradição histórica, jurídica também, tem a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso, tá? Mas limitada, eficácia limitada seria as regras as normas constitucionais que não produzem com a simples entrada em vigor todos os efeitos essenciais, porque o legislador ordinário deixou o ordinário dar normatividade suficiente. Resumo da ópera. Classificação tradicional do José Afonso da Silva. As normas constitucionais se dividem em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Essa classificação é a que é utilizada até hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Quase todas as decisões de acórdãos do STF vão se basear nisso, inclusive decisões do Barroso, que hoje é ministro do STF, e tem uma classificação muito parecida com essa do José Afonso, mas diferenciando aquelas que não dependem de regulamentação, as que já podem existir sem regulamentação
mas uma regulamentação pode definir melhor como que vai ser essas circunstâncias, e uma limitada que precisa dessa regulamentação, senão ela não vale, certo? Logo, as normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Vale, tá valendo, é isso, acabou, não tem discussão. E esse é um ponto que o Virgílio Afonso da Silva também vai criticar, porque a partir do momento em que a gente diz que uma regra é absoluta e completamente absoluta, a gente está dizendo que essa regra não pode mudar. E não pode mudar nem através de um valor histórico. Exemplo básico disso, vai. Se a gente pensar, por exemplo, em direitos relacionados à genética, né? Que está nessa discussão agora de direito ao patrimônio genético, seria um direito humano de quinta dimensão, quarta dimensão, enfim. O direito ele vai mudando, certo? Porque não é o direito que muda, é a sociedade que muda. O avanço dos costumes, da cultura, da diversidade, do pensamento. A gente talvez não pense da mesma forma que a gente pensava 50 anos atrás. E tem inúmeros exemplos para falar sobre isso. Eu vou falar especificamente da área de infância e juventude. Criança e adolescente poderia ser recolhido para uma FEBEM, na época, pelo fato de não ter vínculo familiar estruturado. Claramente uma forma de criminalizar a pobreza. Mas esses valores mudam. Hoje existe uma legislação aplicável a crianças e adolescentes que valoriza a proteção integral, que valoriza a autonomia, a voz ativa da criança e do adolescente nas decisões que digam respeito aos seus projetos de vida. O direito muda, mas não porque ele muda por si só. A sociedade muda e depois ele tenta acompanhar, certo? As normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas de eficácia limitada têm aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Já tem uma diferença aqui. Se a de eficácia plena ela é direta, a limitada ela é indireta, porque ela vai depender de outra. Ou seja, ela não é imediata, ela é imediata, depois integral a plena, e aqui vai ser reduzida, porque ela não tem efeito enquanto não vier outra. Já as normas de eficácia contida têm aplicabilidade direta, vamos lembrar que ela já pode valer, ela é imediata, mas ela não é integral, igual a de eficácia plena, porque elas podem ser sujeitas a restrições previstas ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia e aplicabilidade. Exemplo clássico, liberdade profissional. Todo mundo pode ser advogada, advogado, certo? Sim, desde que passe no exame de ordem, ok? Isso é uma restrição, é uma norma de eficácia contida. Tudo bem? E aí o José Afonso da Silva também vai subdividir as normas de eficácia limitada em duas, as de princípio programático e as de princípio institutivo. Como que seria isso? Princípio programático está muito ligado à nossa discussão aqui. A gente está falando de política pública, certo? Nosso propósito é entender como podemos fazer com que políticas públicas sejam promovidas, não é isso? Como que a gente consegue efetivar direitos fundamentais através da promoção dessas políticas públicas, não é isso? Ok. Princípio programático está relacionado à formulação de programas, de ações. Então, Plano Nacional de Educação, Plano de Mobilidade Urbana, Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, são programas governamentais voltados à executoriedade dessa política pública, certo? O José Afonso da Silva vai falar que isso é uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela nunca é aplicável de imediato. Efeito prático disso, gente, lembra do exemplo da creche? Bom, se eu estou, dependendo da situação, se eu tiver uma interpretação
tão restritiva, legalista nesse sentido, a norma regulamentadora que diz respeito ao acesso à creche vai falar que eu preciso do endereço lá, do comprovante de residência. Automaticamente você que é de uma ocupação por moradia não tem direito. Vocês entenderam qual que é a sutileza da violação aqui? É aí, é aqui. E as de princípio institutivo, elas têm uma finalidade mais organizativas. Então, a lei meio que diz como, a Constituição diz como que a lei infraconstitucional vai organizar aquela instituição. Vamos pegar alguns exemplos. 33 da Constituição. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Segundo essa classificação, não existe uma definição própria na Constituição sobre como que vai ser essa organização dos territórios. Então eu preciso de uma lei infraconstitucional para dizer. Isso é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, ok? Agora, e aí é onde a gente vai ter sempre que ficar um pouquinho atento. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bonito esse texto, né? Saúde, direito de todos, dever do Estado, o Estado tem que atuar, papapá. Vocês viram algum problema nesse texto? O que você acha? Essa classificação vai colocar o direito à saúde não como uma regra de aplicabilidade imediata, de eficácia plena, mas sim um princípio programático. Veja bem, é legal ter direito à saúde, sabe? Mas então, se todo mundo bater na minha porta aqui falando que precisa de um home care, sabe como que é, né? Reserva do possível, não tem dinheiro, administração pública, isso acaba com quem não tem acesso ao direito. E, gente, vamos pensar. Isso é uma dica mesmo para a prova, tá? Defensoria Pública, princípio institucional da Defensoria Pública, artigo 134. Vamos lá. 134 da Constituição. Só para vocês não falarem que eu estou inventando, hein? Cadê? A Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento de regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Isso daí é o ponto central da Defensoria Pública. A Defensoria Pública nasceu para garantir o acesso à justiça onde a justiça não está. E se a gente está falando de promoção de política pública, de reparação histórica, se a gente está falando de ação social, de programas sociais, a gente está falando de que população? Dos assistidos da Defensoria. Se a gente reconhece isso aqui como válido para a gente, esquece esse concurso. É verdade. Não, veja bem, eu até concordo com essa ideia do home care aí. Imagina se todo mundo viesse aqui para me pedir isso. Pronto. Mais um assistido que vai ficar sem o acesso ao direito reconhecido. Acesso ao direito não significa só você ter acesso entrar num litígio judicial. Não é só ter representação de advogado. Acesso à justiça é ter uma prestação de qualidade do Poder Judiciário sobre aquela demanda que está sendo levada para a controvérsia. Então, nesse caso específico, a gente está falando de acesso efetivo à saúde. Não adianta você falar para mim que eu não tenho direito, não vai resolver o problema dessa família. Então, é sair muito da caixinha que a gente precisa realmente, senão a gente não consegue pensar em soluções adequadas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O José Afonso da Silva vai dizer que, por regra,
E olha como isso vai se tornando cada vez mais complicado para a gente. Eu estou falando de um grande doutrinador, tá? As normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade imediata, ao passo que as que definem os direitos econômicos e sociais podem ser igualmente de eficácia contida e aplicabilidade imediata ou de eficácia limitada, princípios programáticos ou aplicabilidade indireta quando mencionam lei integradora. Aí complicou, né? Aí complicou, porque se a gente começa a criar obstáculos para esse acesso, poder executivo, municipal, nova gestão, poder executivo estadual, nova gestão, reorganização das escolas, veja bem, princípio da eficiência, artigo 37 da Constituição, fechar essa escola aqui sem fazer audiência pública, sem convocar as famílias, sem conversar com os adolescentes que vão ser afetados diretamente pela mudança de da escola pública, é para garantir um bem maior, é o bem do aparelho financeiro do Estado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado, senão a gente cai numa falácia de não efetivação, de exclusão, de marginalização e de restrição mesmo a esse direito que está lá escrito expressamente na Constituição, tá? E aí eu trouxe só algumas classificações, gente, para a gente conversar sobre essa definição de eficácia. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai classificar a norma constitucional a partir do ponto de vista da posição jurídica em que os administrados se veem imediatamente investidos em decorrência das regras constitucionais. Eu gosto dessa classificação um pouquinho mais, porque ela já é mais direta. Ela está falando, depende da posição que você, daquele assunto que você está falando, eu tenho possibilidade de cobrar isso ou não? O Celso Antônio Bandeira de Mello ele é muito direto nesse sentido. Então ele vai falar que existem normas concessivas de poderes jurídicos, normas concessivas de direitos e normas meramente indicadoras de uma finalidade a ser atingida. Porque a partir dessa classificação a gente já consegue entender de fato qual que é o propósito, né? Existem regras que estão lá, mas não necessariamente foram feitas para isso. E é uma discussão que a gente tem que fazer até em termos de mudança, de reforma mesmo da Constituição, né? Porque aqui a gente já está falando diretamente. Tem regra que foi feita para não atender. Tem regra que está lá em um caráter meramente instrumental. Tudo bem? Que é limitado em algumas situações, inclusive. O Barroso ele vai classificar a norma constitucional em de organização, definidoras de direitos e programáticas. Não está muito diferente do que o José Afonso estava falando também. Pinto Ferreira e Maria Helena Diniz falam também da norma constitucional de eficácia absoluta. O que seria essa norma constitucional de eficácia absoluta? São aquelas normas que não podem sofrer mudanças. O Virgílio Afonso da Silva, seriam as cláusulas pétreas, por exemplo. O Virgílio Afonso da Silva vai falar que essa classificação de norma absoluta, ela não tem muito sustento, porque você está falando aqui de capacidade de produzir efeitos jurídicos, você não está falando aqui de possibilidade de mudança dessa regra. Então, ele é um pouquinho contrário à inclusão dessa norma de eficácia absoluta enquanto modalidade de norma constitucional. Já o próprio Virgílio, ele vai discordar dessa doutrina do José Afonso, acreditando que toda norma constitucional pode ser regulada. E aí, gente, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, caramba, ele acabou de vez com a gente. Se ele está falando que tudo pode ser regulamentado abaixo da Constituição, então nada tem aplicabilidade imediata. Aí eu fui entendendo um pouquinho o que ele estava querendo falar. Por que ele estava querendo dizer isso? Que toda norma constitucional pode ser restringida. Porque, na verdade, quando a gente está falando de direito fundamental, necessariamente vão existir situações em que vai ter choque. Vai ter choque. Então, um direito fundamental está se contrabalanceando com outro. Está se contrapondo com outro. Direito ao trabalho. Ok, é um direito fundamental, certo?
uma criança de 8 anos pode trabalhar? Não, certo? Então, existem alguns limites, existem situações que vão prevalecer perante outras, isso é natural. E reconhecer isso é importante. O direito, por mais que muitos autores tentassem criar uma regra científica, um cálculo matemático, aproximando ele das ciências exatas, sabe, ou é A ou é não A, ele é parte das ciências humanas. Ele está associado a uma noção de justiça. Se a gente for pensar em defensoria pública, principalmente, a gente não pode associar direito à regra. A gente tem que pensar em direito enquanto equidade, conceito aristotélico mesmo. Então é no sentido de aos iguais, tratar os iguais de forma igual e os desiguais conforme as suas desigualdades. É difícil a gente mensurar isso na prática. Não dá para a gente ter uma formulinha pronta, olha, todas essas situações vão ser assim e todas aquelas vão ser daquele jeito. Porque as situações são dinâmicas, as coisas mudam. E se a gente não reconhecer isso, fica difícil a gente até atuar enquanto defensoras de pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque existem situações em que a especificidade da situação daquela família é tão grande que você não vai poder adotar um conceito fechado. Muito prático, que eu experimentei, que eu vivenciei. A Defensoria Pública ela tem no núcleo da infância um programa, um projeto chamado Mães em Cárcere. Qual que é a finalidade dele? Garantir todo o apoio jurídico, socioassistencial, psicológico às mulheres que são privadas de liberdade e gestantes, certo? Há uma prática muito recorrente, não sei se permanece até hoje, mas pelo menos até a época em que eu tive contato com essa demanda, realmente. Mulheres em situação de drogadição, não necessariamente estão em situação de drogadição porque a gente nem sabe o que estava acontecendo, mas que foram criminalizadas por tráfico, certo? E existem muitas mulheres que só estão no tráfico por uma questão de subsistência, não necessariamente são usuárias, mas é isso, né, gente? Está embaixo do viaduto, com um pedaço de droga, vai ser incriminada como traficante pelos órgãos de controle do Estado, certo? Eu vi situações em que essa mãe, ela estava atravessando a sua 12ª gestação. E aqui eu não vou entrar no mérito, tem capacidade para criar os filhos, não tem, eu não vou entrar nessa discussão. O que eu vou falar é o seguinte, ela estava sim em situação de drogadição. Existe uma cultura informal de usuários de não transferir esse consumo para criança, não transferir esse consumo para bebês, enfim. E isso é muito respeitado, inclusive, eles não deixam. O fato é que essa mulher foi incriminada, e aí eu li toda a petição, eu li toda a situação lá, a denúncia, e pelo fato dela ter perdido a guarda de seus 11 primeiros filhos, só pelo fato dela ter sido enquadrada nessas 11 situações anteriores, na 12ª já houve a destituição do poder familiar, essa criança foi encaminhada ao Cadastro Nacional de Adoção, mal foi acolhida em um acolhimento institucional, não foi procurada a família extensa dela. Foi um processo assim, extremamente rápido, muito assustador, inclusive, a rapidez de tudo isso. O fato é que ela perdeu o vínculo que ela tinha com a criança. E aí eu pergunto, essas situações elas são muito recorrentes na vida da defensoria. Essa mãe, o que possibilita a gente fazer qualquer juízo de valor para dizer que ela é a mesma pessoa de outras situações ou que de fato ela fez? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para tentar preservar esse vínculo, certo? E se existe alguma questão de drogadição, a gente tem que trabalhar como política de saúde, não de segurança. Existem várias situações. E ainda assim, se fosse o caso de ter que haver
o rompimento do vínculo, por responder a processo criminal, enfim, todas as situações, ainda assim eu preciso minimamente procurar uma família extensa, alguém que seja próximo a essa mãe, tenha um laço sanguíneo com essa mãe, para não perder o contato dessa criança com a mãe biológica. Existe afeto, e o afeto é o que constitui a relação, certo? Por que que isso daqui que eu estou falando guarda relação com essa parte aqui do Virgílio? Se a gente achar, de fato, que não existe esse conflito de direitos fundamentais, então a decisão de ter tirado a criança dela foi correta, certo? Vamos ser bem realistas? A criança está passando por uma situação aí de privação, entendeu? Eu acho que ela precisa de uma outra família, então vamos tirar dessa e colocar ali. E a gente não entendeu o contexto, a gente não viu a peculiaridade, a especificidade da situação e não tentou procurar uma solução alternativa para aquilo. Resumo da ópera, gente. Direitos fundamentais vão estar sempre em choque. E vocês podem ter certeza que nesse momento, o que foi discutido, inclusive, não era nem saúde pública, nem nada disso. Estavam se argumentando de que o afastamento do vínculo era melhor para a criança. Entendeu? Como que eu vou sair de uma situação dessa? Enquanto defensor dessa mãe, dessa família, né? Então a gente tem que levar em consideração esses choques também, até como forma de argumentação, tá? E isso é o que o Virgílio Afonso da Silva fala. Ele é radicalmente contra toda essa classificação que vai dizer normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Por quê? Para o Virgílio Afonso da Silva, toda norma pode ser regulamentada. E aí ele vai falar, num primeiro momento pode parecer que eu estou querendo enfraquecer os direitos fundamentais, né? Porque se eu posso regulamentar tudo, só que aí é a provocação dele. Na verdade, não. Porque a partir do momento que você cristaliza um direito fundamental e ele não pode mais ser discutido, aquela situação vai valer para sempre. O caso dessa mãe aí, já foi 11 vezes. A 12ª perde a guarda, acabou. Ela não tem capacidade de mudar. Então, o Virgílio usa essa classificação até como uma forma de você conseguir defender. Porque o que vai garantir o direito dessa mãe permanecer com essa criança? Argumentação, proporcionalidade, debate, contraposição, argumentação o tempo inteiro, colocando teses diferentes, peculiaridades diferentes. Eu demorei um pouquinho para entender o que ele estava querendo colocar, mas faz muito sentido também. Uma outra crítica que ele coloca também é que o certo não seria nem a gente falar de eficácia contida, mas sim restringível ou contível, uma vez que pode haver essa regulamentação dessa eficácia contida ou não. Qual é o argumento principal dele? A partir do momento em que definimos uma norma como plena ou limitada, estamos afirmando, se a gente está afirmando que ela é plena, que não é necessário mais avançar naquele direito, pois seu exercício é pleno, e aí o exemplo que ele dá não é nem esse que eu falei, é o da liberdade de imprensa. Vamos concordar que a nossa mídia tradicional dá umas bolas fora às vezes, né? E vamos pensar até nos datenismos da vida aí. Eu acho que não estou defendendo, não é censura a palavra, porque se a gente fala qualquer coisa relacionada à liberdade de expressão, as pessoas acham que a gente está defendendo o horror da ditadura, né? Uma coisa assim. Mas vamos pensar, é necessário a gente passar um adolescente em horário comercial, pós-trabalho, como possível, ele não teve nem condenação ainda, possível autor de um delito, com aquelas classificações marginal, bandido, meliante, prisão, perpétua, não sei o que, tal. Não sei se vocês percebem, mas principalmente nessa área de segurança pública, a mídia só presta desserviço, não tem nada de democrático. Já sai condenando, você já sai com sua apelação negada,
E tem todo o estereótipo formado. Isso destrói vidas, gente. Quantas pessoas não foram presas sem condenação, sem provas, né? Não é uma vez que isso aconteceu, isso acontece o tempo inteiro, né? Como é que aquela pessoa vai ter a possibilidade de voltar ao convívio social? As pessoas vão sempre estar comentando, ela não vai conseguir trabalho, porque a realidade de uma pessoa que acabou de sair do sistema prisional é desumana para conseguir se reinserir nessa sociedade, talvez sequer foi inserido, certo? Então, a mídia, principalmente nessa área de segurança pública, ela pisa muito na bola, né? Nesse sentido, se vocês me perguntarem, para algumas situações é necessário haver censura? Sim, completamente. A gente vai agasalhar tudo na liberdade de expressão? Qual que é a proteção desse indivíduo perante a proporcionalidade desse veículo de comunicação? Ele não tem defesa, ele está condenado, certo? Então, é um debate que o próprio Virgílio Afonso da Silva fala. Se a gente fala que existem normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, a gente está falando que a mídia pode fazer o que ela quiser. Não toque em mim, liberdade de expressão. Não é assim, certo? E se a gente está falando também que as normas de eficácia limitada, se a gente defende com todas as letras essa norma de eficácia limitada, a gente está afirmando também que não é responsabilidade do judiciário sequer provocar o legislativo a proferir uma decisão fundamentada sobre sua omissão na efetivação daquele direito fundamental. Para mim faz todo sentido isso. Porque, primeiro, uma norma é de eficácia limitada. Tá, então se ela é limitada, não vale? Não tem sentido de existir? Por que ela está lá? Né? Então, a partir do momento que a gente diz que essa norma ela é limitada, a gente não consegue mais sequer, mesmo que pelo princípio da separação de funções, de poderes, a gente não consegue mais obrigar que aquele assunto seja minimamente debatido num Congresso Nacional e com uma decisão fundamentada. Eu não vou garantir direito à moradia para o déficit absurdo de casas populares que existe em São Paulo, porque eu não acho importante. Não, peraí, existe previsão constitucional que você tem que promover moradia. Você vai ter que falar por que você não está fazendo. Então, nesse sentido, faz muita lógica tudo que ele está falando. Se a gente utiliza essa classificação para delimitar as normas constitucionais, a gente não consegue promover política pública, nem debater o processo de formulação, processo de implementação de políticas públicas que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Tá bom? E aí uma coisa que ele fala que eu gostei bastante, assim, com relação a ser contra essa norma de eficácia limitada. Não se trata de ativismo judicial, nem de esperar a ação política do Legislativo e Executivo. Trata-se de exigir uma fundamentação para a omissão. Não é que a partir do momento que a gente levantar essa bola de que não tem necessidade de falar de norma de eficácia plena, contida ou limitada, não quer dizer que a gente está enfraquecendo o direito. A gente está obrigando a ter um motivo para a gente contestar porque ele não está sendo garantido. É diferente, tá? Restrição fundamentada é restrição possível. Então, vamos lembrar de direito administrativo, certo? Direito administrativo se orienta tanto pelo princípio tanto pela vinculação como pela discricionariedade administrativa, certo? Vinculação, está na lei, tem que fazer. Discricionariedade administrativa, você tem um conjunto de possibilidades permitidas legalmente para que você tome aquela determinada decisão, certo? Só porque é discricionário significa que é aleatório? Em hipótese alguma. Opções legitimadas pela lei. Então, tem uma pluralidade fundamentada. Ele está falando que esse resumo todo, essa volta toda, para dizer que se a gente fundamenta, tudo bem, está restringido, mas tem um valor. Se a gente não fundamenta, a gente está violando o próprio direito. Por isso que ele é contra toda essa classificação de eficácia plena, contida e limitada. Tudo bem? Vocês entenderam? Alguém tem algum comentário? Angústia? Não?
Tá. E aí, só para finalizar então por hoje, gente, diante de tudo isso que a gente conversou assim, eu não sei se vocês estão por dentro de uma nova discussão que está sendo colocada, que é o do mínimo existencial, que já foi muito debatida pelo Ingo Sarlet e também pela Flávia Pelvezan. Não estou dizendo que a gente tem um parâmetro correto para definir qual que é a obrigação ou não do poder executivo na promoção de uma política pública. Mas existem algumas questões básicas, assim, inerentes a todo ser humano que a gente precisa se atentar, certo? Por exemplo, há 16 anos atrás, quando iniciou uma outra gestão governamental no governo federal, existiu um plano chamado Plano Brasil Sem Miséria. Se eu não me engano, foi esse o nome do plano. E, de fato, em 8 anos dessa gestão anterior, o Brasil saiu do mapa da fome, certo? Através desse fortalecimento, inclusive, de políticas sociais voltadas à alimentação, subsistência, agricultura familiar, né? O Brasil voltou ao mapa mundial da fome faz uns 3 anos, desde que o processo de impeachment, para não falar outra coisa, foi instaurado no Brasil. Uma nova gestão foi iniciada e interrompida já, mas o Brasil voltou a esse mapa mundial da fome. E aí a pergunta que se faz: é possível constranger o executivo e o legislativo judicialmente a partir do princípio da dignidade humana e da inafastabilidade da jurisdição? Vocês entenderam essa pergunta? A gente estava falando agora de direito à alimentação, certo? Uma necessidade humana. Sem comida a gente não vive, a gente morre, certo? O Brasil era um país que tinha saído desse mapa da fome. O Brasil voltou a esse mapa da fome. E eu vou falar agora a partir do lugar onde eu estou atualmente. Eu estou na assistência social da cidade de São Paulo. Existe um movimento muito forte de precarização da assistência social, que é voltada principalmente à população mais necessitada, mais vulnerável, certo? Fechamento de diversos equipamentos, e é um movimento que não é só regional, não é municipal. É um contexto global, estadual, federal, né? A gente está vivendo um momento muito turbulento em termos de acesso a direitos no Brasil. Diante desse cenário, a gente consegue constranger o executivo, o legislativo, através desse princípio da dignidade humana e da inafastabilidade da jurisdição, sem interferir na separação dos poderes? O que vocês acham? Esse controle, então, do judicial, ele é possível? É possível. Se é pela dignidade da pessoa humana, para mim está acima da separação dos poderes. O ser humano está acima disso. Posso fazer uma outra provocação? Pode Eu falar. acho que desde que ela não seja muita, né? Desde que seja comedida. Desde que ela seja comedida. Invadir a seara do outro poder. Então, era muito nesse sentido que eu ia falar. Como que a gente vai delimitar se essa interferência ela é extrema, se ela é limitada, como que a gente vai chegar nisso? Pergunta difícil, né? Não tenho resposta não, tá, gente? Mas essas discussões são só mesmo essa reflexão mesmo,
porque isso diz respeito muito ao nosso dia a dia, né? Como eu falei para vocês, uma das funções da Defensoria Pública é não só pensar na questão processual. Até o artigo da Constituição fala de atividade extrajudicial também. A Defensoria faz muitas audiências públicas para ouvir a população, garantir esse acesso à justiça e tal. E uma dessas vezes eu participei de uma, inclusive, que estava tentando promover a voz, a escuta de adolescentes, de crianças em situação de rua, aqui na região central, né? Como é que a gente vai dar esse salto de qualidade, esse salto de exercício mesmo da cidadania, da democracia, né? Para a gente chegar nesse equilíbrio mesmo de tentar saber o que é exagerado e o que não é, se a gente não está escutando as pessoas que mais precisam ser escutadas nesse momento de formulação de políticas públicas, né? A gente vai, ao longo desses próximos encontros aí, falar tanto dos mecanismos que existem dentro do direito, ação civil pública, ações coletivas e tudo mais, que fazem parte da área processual, mas também a gente vai falar de uma outra coisa, participação social, conselhos de direitos, advocacy, como que a gente está se organizando em torno disso, tá bom? Não vou tomar mais o tempo de vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente possa se encontrar aí nas próximas semanas, gente. Obrigado.